O trabalho apresentado nesse vídeo é sobre a força de inércia, que será apresentado por Luana Gabriela, Lucas Vieira, Vitória Duarte e Bianca da Silva. Vitória falará mais sobre a lei da inércia, que Lucas Vieira apresentará sobre a experiência. Luana Gabriela apresentará o pêndulo de Foucault. Bianca é a editora do vídeo e, ao longo do vídeo, apresentaremos mais sobre o assunto. Inércia é a primeira lei de Newton e diz que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que haja uma influência externa atuando sobre ele. Para que a lei fique mais clara, precisamos entender o que é um corpo e o que é o movimento retilíneo uniforme. Do ponto de vista da física, o corpo é uma coleção de massa, podendo ser um carro, copo e etc. E o movimento retilíneo uniforme indica que o corpo está em uma velocidade constante e em uma trajetória reta. Então, de forma resumida, podemos dizer que a inércia é a tendência natural de um objeto em resistir a alterações de seu estado original, de repouso ou movimento. E essa tendência natural que cada corpo tem de manter seu estado inicial só pode ser alterada pela aplicação de uma força externa. Também podemos dizer que a inércia é a propriedade da matéria que indica resistência à mudança, motivo pelo qual é também chamada de força de inatividade. O princípio da inércia indica a tendência de manter em repouso um corpo que está em repouso, e ao mesmo tempo indica a tendência de manter em movimento um corpo que está em movimento constante, ou seja, em movimento retilíneo uniforme. Um dos fatores que mais contribui para a inércia é a massa, que é a medida da inércia. A inércia será maior quanto maior a massa de um corpo. E um ponto interessante de tudo isso é que a obra em que Isaac Newton explica a inércia lançou as bases para o desenvolvimento dos conceitos da mecânica, que é um ramo da física que se dedica aos estudos dos movimentos, o que abriu margem para muitas outras descobertas dentro do campo da física a respeito do movimento. Existem diversos experimentos feitos com o intuito de comprovar a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Um desses experimentos é demonstrado através das imagens que estão sendo passadas agora. O experimento consiste em posicionar uma laranja em cima de um pano. É possível notar que a laranja se encontra em repouso. Isso ocorre porque não há ação de nenhuma força sobre ela. Portanto, se não há uma influência externa sobre o corpo, ele mantém o seu estado natural, que é o de repouso, assim como afirma a lei da inércia. Mas o experimento não consiste apenas nisso. A lei também é comprovada no momento em que o pano é puxado em uma grande velocidade e a laranja não sofre deslocamento. É demonstrado mais uma vez sua tendência em manter o seu estado natural. O mesmo acontece com o carro em movimento. Quando o carro freia ou é interceptado de forma brusca, as pessoas que estão dentro do carro sentem o seu corpo sendo impulsionado para frente. Isso ocorre porque as pessoas estavam em movimento junto com o veículo. Quando ele para de forma brusca e inesperada, o corpo das pessoas tende a manter o seu estado natural, que é o estado de movimento, fazendo com que o corpo seja lançado para frente. Portanto, experimentos como o da laranja ou do carro servem para comprovar o que diz a primeira lei de Newton, sobre um corpo manter o seu estado natural, a menos que haja uma aplicação de uma força externa sobre ele. O pêndulo de Foucault, nomeado assim em homenagem a seu inventor, físico e astrônomo Jean Foucault, foi um experimento que provou o movimento de rotação da Terra. No tempo de sua criação, estava em discussão se a Terra girava em torno do Sol, que era o modelo heliocêntrico, ou se o Sol girava em torno da Terra, que era o modelo geocêntrico. O movimento que a Terra faz em torno de si mesmo havia sido esquecido nesta época, até que o pêndulo de Foucault provou que a Terra gira em torno de si mesmo. Esse experimento consistiu no uso de um pêndulo de 28 quilos em uma corda de 67 metros, preso na cúpula do Panteão de Paris. Com esse experimento, foi comprovado que o pêndulo não mudava a posição, mas sim a Terra girava e o pêndulo estava sempre apontando para a sua posição de inércia, comprovando que a Terra se movimentava em volta de si mesma, através da primeira lei de Newton, onde diz que um corpo em inércia
ou em movimento retilíneo uniforme tende a continuar tanto na inércia quanto no movimento retilíneo uniforme. Bom, chegamos ao final do vídeo e esperamos que todos os assuntos aqui tratados tenham sido entendidos de forma clara. Obrigada pela atenção.